a mais um episódio do Jornal Notícias em Foco. E vamos para os destaques de hoje. O presidente da marca de eletrônicos, conhecida como Samsung, morre aos seus 78 anos. Na China, engenheiros mudam de lugar prédio de 7.000 toneladas. Armênia e Azerbaijão acusam um ao outro de romper o cessar-fogo. A NASA anuncia descoberta de água na Lua. Tudo isso e muito mais você vai ver a partir de agora. Bolsonaro participa da inauguração do novo caça brasileiro, Gripen-NG. É o que você vai ver na reportagem. O presidente Jair Bolsonaro participou do batismo da aeronave F-39E, mais conhecido como Gripen-NG, caça de origem sueca que estava sendo fabricado desde 2019. Ao todo foram investidos 24 bilhões de reais que foram financiados em 25 anos. O avião é o primeiro das 36 aeronaves que o país encomendou da empresa sueca Saab em 2014. Na solenidade, Bolsonaro estourou uma garrafa de champanhe no caça e brincou, fingindo que iria tomar a bebida. Ele também entrou no veículo. O presidente também disse que em 2020 será um ano marcante para a Força Aérea Brasileira, a famosa FAB. O novo caça será utilizado para as atividades do setor industrial brasileiro. A expectativa da FAB é substituir a frota atual pelas aeronaves Gripen, de origem sueca. Atualmente são utilizados os caças F-5, que vêm dos Estados Unidos. O novo modelo é considerado eficiente e possui uma capacidade tecnológica maior do que os antigos caças. China aumenta a importação de soja no Brasil. É o que vamos ver na reportagem. A importação de soja do Brasil pela China aumentaram 51,4% em setembro, na comparação com o igual período de 2019. A China é a maior compradora mundial de soja. No mês passado, o país asiático levou 7,25 milhões de toneladas da oleaginosa do Brasil, antes 479 milhões de toneladas em setembro do ano passado. Os dados são da Administração Geral da Alfândega. A título de comparação, no mês passado, a China importou 1,17 milhões de toneladas de soja dos Estados Unidos, uma queda de 32,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, resultado da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. NASA descobre água na superfície da Lua. É o que vamos ver na reportagem. Em anúncio feito à imprensa nesta segunda-feira, a Agência Espacial Norte-Americana NASA confirmou a descoberta de água no lado iluminado da superfície da Lua. Até hoje, os cientistas só haviam detectado água em estado sólido em regiões escuras do satélite natural da Terra, onde o Sol nunca bate e as temperaturas chegam a 180 graus Celsius negativo. A descoberta foi feita por meio do Observatório Estratosférico de Astronomia Infravermelha, SOFIA, que usa como plataforma o Boeing 747 para realizar diversas pesquisas. Armênia e Azerbaijão acusam um ao outro de romper o cessar-fogo. É o que vamos ver direto da reportagem de Isaías Rangel. Os embates mais recentes em Nagorno-Karabakh, uma parte montanhosa do Azerbaijão, povoada e controlada por armênios étnicos, são os piores no sul do Cáucaso desde os anos de 1990. Centenas já morreram e 2 tréguas mediadas pela Rússia não foram mantidas. A Armênia e o Azerbaijão acusaram um ao outro nesta segunda-feira de violar um cessar-fogo entre os dois países, que disputa a região de Nagorno-Karabakh. A interrupção das agressões havia sido intermediada pelos Estados Unidos. O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, disse em um pronunciamento televisionado que quer resolver o conflito por meio de políticos e militares. Ele exige que as forças armênias
precisam concordar em deixar a região para que os confrontos parem. O primeiro-ministro armênio, Nikol Pashinyan, escreveu mais cedo em sua rede social que o país continua aderindo ao cessar-fogo. Chineses mudam prédio de 7.000 toneladas. É o que vamos ver na reportagem a seguir. Um prédio antigo de 7.000 toneladas em Xangai, na China, foi mudado de lugar graças à perna robótica instalada na base do edifício. Na caminhada, a estrutura percorreu 60 metros em 18 dias, entre setembro e outubro. A edificação abrigava uma escola primária. O terreno vai dar um lugar ao moderno centro comercial, previsto para ficar pronto em 2026. Para não demolir o prédio, construído em 1935, as autoridades decidiram mudar de lugar. Segundo a emissora estatal chinesa CGTN, os prédios desse tipo geralmente são movidos por uma espécie de trilho. Como não era possível usar esse método para a antiga escola, os engenheiros decidiram aplicar a técnica que se assemelha a uma caminhada. O Brasil bate recorde de desempregados na pandemia. É o que você vai ver na reportagem. O desemprego diante da pandemia do novo coronavírus bateu recorde em setembro, aponta os dados divulgados nesta sexta-feira, dia 23, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Segundo o Levante, o Brasil encerrou o 9º mês do ano com um contingente de 3,5 milhões de desempregados, cerca de 3,5 milhões a mais do que o registrado em maio. Isso representa uma alta de 33,1% no período. Com o aumento do número de desempregados, a taxa de desemprego passou de 13,6% a 14%. Uma água-viva canibal foi encontrada nos Estados Unidos, no estado da Flórida, por um homem chamado Anatoly Smirnov, que saiu para correr na praia. Esse bicho é um exemplar da espécie popularmente conhecida como rosa malvada. Diferentemente das outras espécies, eles não se alimentam de plâncton, mas se alimentam de outras águas-vivas. A fotografia de uma tartaruga que parece estar mostrando o dedo do meio para o fotógrafo ganhou o prêmio de foto mais engraçada em 2020. O anúncio foi feito nesta terça-feira, dia 27. A imagem teve a autoria de Mark Fitzpatrick, na Austrália. Uma criança de 12 anos perdeu um braço e seu guia uma perna em um raro ataque de tubarão no Egito. Um menino e sua mãe estavam mergulhando com seu guia turístico no domingo, quando encontraram um tubarão de 6 pés. Um galo de rinha matou um policial nas Filipinas durante uma operação. Ele estava armado com lâmina nas suas garras, acertando a sua artéria femoral, que fez o policial sangrar até a morte. Estados Unidos e Inglaterra anunciam em um pronunciamento que as primeiras vacinas para o Covid-19 não vão prevenir que você pegue, e sim ajuda a combater a doença. É o que vamos ver na reportagem com Isaías Rangel. Não sabemos se algum dia teremos uma vacina. É importante prevenir-se com complacência e otimismo excessivo. A primeira geração de vacina tende a ser imperfeita e devemos estar preparados para que não previna a infecção, mas reduza os sintomas e mesmo assim pode não funcionar para todos e por muito tempo. Essa análise é assinada por Kate Biggan, chefe da Força Tarefa Britânica, criada para o desenvolvimento e a produção de vacina contra a Covid-19, em texto publicado na revista científica The Lancet. Anthony Fauci, maior especialista em doenças infecciosas dos Estados Unidos e cientista-chefe da equipe especial da Casa Branca contra o coronavírus, explicou que a grande maioria das vacinas contra o vírus não sirvam de evitar o contágio,
mas sim a forma grave da doença. O presidente da Samsung morreu aos seus 78 anos. É o que vamos ver na reportagem de Isaías Rangel. O presidente do grupo sul-coreano Samsung, Lee Kun-hee, morreu aos 78 anos, segundo as informações divulgadas pela empresa. Ele estava com a sua família, incluindo seu filho Jae Lee, vice-presidente da Samsung Electronics. Ao longo de sua vida, o empresário viu a Samsung Electronics passar de uma fabricante de TV de segunda linha para a maior empresa de tecnologia do mundo em receita, deixando para trás japoneses da Sony, Panasonic e outros aparelhos eletrônicos, acabando com a supremacia dos celulares da Nokia e batendo de frente com a Apple em smartphones. Seu legado será eterno, disse a Samsung. No Canadá, mulher jogada para fora de um ônibus depois de cuspir na cara de um passageiro. É o que você vai ver na reportagem. Isaías, conta essa história mais detalhada pra gente. Em Vancouver, no Canadá, uma mulher foi jogada para fora de um ônibus após cuspir no rosto de outro passageiro. As imagens foram divulgadas no TikTok e a polícia local investiga o caso. No vídeo, uma mulher que não teve a identidade revelada aparece sem máscara no veículo e, em seguida, ela se vira e cospe no rosto de outro passageiro, que se levanta e empurra com força para fora. Segundo a imprensa local, a discussão entre os dois teria acontecido devido ao não uso da máscara por parte da mulher. A polícia canadense diz que só ficou sabendo do caso após a repercussão nas redes sociais. Obrigada a você que assistiu esse jornal. Agradeço pela sua audiência e pelo seu carinho. Boa noite, até o próximo Jornal Notícias em Foco. Tchau.